Ele pediu a calcinha da rainha da Inglaterra pelo correio. Exigiu que o povo inteiro o chamasse de papai. Mandou um homem comer o próprio sapato na rua. E ficou assistindo até o fim. Estamos falando de Idi Amin, o ditador que transformou Uganda num pesadelo real e numa das histórias mais perturbadoras e bizarras do século XX. Fica até o final, porque isso aqui parece ficção, mas é tudo verdade. Por volta de 1925, Idi Amin nasceu em Koboko, no noroeste de Uganda. Família pobre, 4 anos de escola e nada mais. Mas o que ele não tinha em educação, compensava no físico. 1,93 m, mais de 120 quilos. Num país onde a maioria das pessoas mal tinha o que comer, Amin parecia ter saído de outro planeta. Em 1946, aos 21 anos, ele entrou para o exército colonial britânico. Forjou o currículo, claro. Disse que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e participado de campanhas na Birmânia. Mentira descarada, mas funcionou. O problema é que, apesar de toda a bravata, ele começou na cozinha, assistente de cozinheiro. O futuro conquistador do Império Britânico começou carreira mexendo panela, mas Amin tinha um dom raro. Sabia agradar quem estava acima dele e aterrorizar quem estava abaixo. Participou de operações militares brutais no Quênia e na Somália. Era conhecido por não ter o menor limite com prisioneiros. Além disso, foi campeão nacional de boxe peso pesado de Uganda por 9 anos seguidos, de 1951 a 1960. 9 anos, sem perder. Com esse histórico subiu rápido. Em 1951, já ocupava o posto mais alto que um africano podia alcançar dentro do exército britânico. Em 1962, Uganda se tornou independente. E aqui começa o verdadeiro pesadelo. Os britânicos, antes de ir embora, tentaram processar Amin por crimes cometidos durante o serviço. Roubos, brutalidade, extorsão. Foi a única chance de mudar o que viria a seguir. Mas o primeiro-ministro Milton Obote não só ignorou as acusações, como recrutou Amin como seu homem de confiança. Os dois se tornaram sócios num esquema de contrabando de ouro e marfim. Uma parceria perigosa, construída sobre interesses sujos. Quando o escândalo veio à tona em 1966, Obote virou ditador por conta própria, aboliu a Constituição, prendeu ministros e expulsou o presidente legítimo do país. Amin foi o braço armado de tudo isso. Em troca, foi promovido a general e depois a comandante do exército. Mas Obote começou a desconfiar de Amin. Sentiu que havia criado um monstro grande demais para controlar. Em janeiro de 1971, convocou Amin para prestar contas sobre armas e dinheiro desaparecidos do exército. Amin entendeu o recado e agiu antes que fosse tarde. Aproveitou que Obote estava viajando para uma cúpula internacional e deu o golpe. Em 10 dias, controlava o país inteiro. No poder, Amin revelou quem realmente era. Começou inventando títulos para si mesmo, e aí, as coisas saem do plano da política e entram no território do delírio. Ele passou a se apresentar oficialmente como Dr. Idi Amin Dada, Presidente da República, Marechal do Exército, grande conquistador do Império Britânico, Salvador e pai de todos os povos de Uganda. Só o título durava 30 segundos para pronunciar, e exigiu, com toda a seriedade, que o povo o chamasse de pai ou grande pai. Uma das coisas mais estranhas do governo Amin era sua fixação pela Escócia. Sem explicação lógica. Ele mandava tocar músicas escocesas nas inspeções militares, usava uniforme de general escocês e elogiava os escoceses o tempo todo, enquanto chamava os ingleses de racistas. Alguns historiadores tentam explicar isso como uma forma de se posicionar contra o colonialismo britânico, mas, sinceramente, parecia mais uma fantasia particular mesmo. E por falar em loucura, Amin adorava escrever cartas para a rainha Elizabeth II. Não cartas diplomáticas, cartas constrangedoras. Em 1975, escreveu pedindo que ela organizasse uma visita dele à Escócia
para encontrar líderes de movimentos que resistiam à opressão imperialista britânica. Em outro momento, mandou um telegrama chamando ela de querida Liz e dizendo que ela deveria ir conhecê-lo pessoalmente para descobrir o que era um homem de verdade. Os britânicos ignoravam. Amin interpretava o silêncio como timidez. E foi além. No aniversário da rainha, enviou uma carta pedindo que ela mandasse uma calcinha usada para ele. Disse que queria dormir abraçado a ela todo dia. Isso não é exagero. Está documentado. Dentro de Uganda, o governo de Amin era uma mistura de crueldade e absurdo sem paralelo. Proibiu perucas no país inteiro, depois de ouvir que eram feitas de cabelo africano. Obrigou um homem a comer o próprio sapato na rua, e ficou parado assistindo até o fim. Proibiu mulheres de usar minissaia. Mas ele mesmo criou um grupo de dança com adolescentes usando minissaias curtíssimas para receber visitantes estrangeiros. Quando o rei Faisal da Arábia Saudita chegou a Uganda e viu as meninas enfileiradas assim, entrou em pânico e exigiu que o grupo fosse dissolvido imediatamente. Na vida pessoal, Amin tinha ao menos 13 esposas oficiais e 43 filhos reconhecidos. Mas o que parece excêntrico vira horror quando você descobre o que acontecia dentro de casa. Quando suspeitou que uma de suas esposas o traía, ele a matou, esquartejou o corpo e deixou os pedaços expostos em casa para que as outras esposas e filhos vissem. Uma lição, nas palavras dele, e há relatos, nunca completamente negados, de que Amin praticava canibalismo. Quando um jornalista europeu o confrontou diretamente com essa acusação, ele respondeu: "Carne humana tem cheiro forte demais para o meu gosto." Nem confirmou, nem negou. Avaliou como se fosse um crítico gastronômico. Em 1972, Amin anunciou que havia recebido uma mensagem de Deus. A mensagem, segundo ele, era clara: expulsar todos os asiáticos de Uganda em 90 dias. Mais de 60.000 pessoas, comerciantes, empresários, médicos, foram forçadas a abandonar tudo. Amin distribuiu as empresas confiscadas para soldados sem nenhuma experiência em gestão. O resultado foi imediato. Fábricas pararam, comércio colapsou, abastecimento desapareceu. Uganda, que já era pobre, afundou de vez. Para se manter no poder, Amin criou 2 órgãos de repressão que funcionavam como esquadrões da morte oficiais. Durante seus 8 anos no poder, os crocodilos do rio Nilo eram alimentados com cadáveres com tanta frequência que pararam de caçar por conta própria. As turbinas das usinas hidrelétricas travavam por causa dos corpos. Estimativas falam em 100.000 a 500.000 mortos. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos na época, disse publicamente que os acontecimentos em Uganda causavam nojo ao mundo inteiro. Mas os EUA continuavam comprando café ugandense, $200 milhões por ano, dinheiro que ia direto para o bolso de Amin. Só pararam quando um congressista denunciou no Congresso americano: cada xícara de café de Uganda tem sangue ugandense dentro. Sem dinheiro e sem apoio, Amin teve a ideia clássica dos ditadores desesperados: iniciar uma guerra para distrair o povo. Em outubro de 1978, invadiu a Tanzânia. Nos primeiros dias, avançou, e aí perdeu completamente o contato com a realidade. Desafiou publicamente o presidente tanzaniano, Julius Nyerere, para uma luta de boxe, e disse que, por consideração à idade avançada do adversário, estaria disposto a lutar com uma mão amarrada nas costas. Nyerere ignorou. A Tanzânia contra-atacou com força total. O exército ugandense desmoronou. Quando os comandantes sugeriram que Amin renunciasse após uma derrota humilhante, ele demitiu o chefe do Estado-Maior e disse que lutaria sozinho se fosse preciso. Em abril de 1979, Kampala caiu. Amin fugiu às pressas com esposas, amantes e mais de 20 filhos. Deixou para trás um país destruído, centenas de milhares de mortos, e a cabeça do ex-chefe do Estado-Maior conservada na geladeira do Palácio Presidencial. Foi para a Líbia primeiro, depois para a Arábia Saudita, onde a família real lhe deu uma mansão e uma mesada generosa.
A única condição: nunca mais falar em público. E assim, o grande conquistador do Império Britânico passou o resto da vida em silêncio, num exílio dourado em Jeddah, até morrer em agosto de 2003. A história de Idi Amin não é só a história de um homem violento no poder. É o retrato de como sistemas inteiros podem falhar, como aliados internacionais fecham os olhos enquanto há lucro, como instituições se dobram diante da força bruta. Ele não chegou ao poder sozinho, e não ficou sozinho por tanto tempo por acaso. Isso é o que torna essa história verdadeiramente perturbadora. Se quiser continuar explorando os segredos que a história oficial tenta esconder, você está no lugar certo. Isso é Frequência Oculta.